Vamos à palavra. Põe para mim o texto na tela de 1 Reis, por favor. Esse tempo me deixa um pouco alérgico, mas vamos lá. 1 Reis, a partir do verso 19. Um texto bíblico muito conhecido. Vamos ler? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé, a uma árvore, sentou-se debaixo dessa árvore e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão amassado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Glória a Deus. Eu quero orar com você por isso, Pai. Nós amamos a sua palavra. Queremos, ó Deus, que essa palavra surta efeito na nossa vida, em quem entrou aqui. Ó Espírito Santo, que essa palavra possa nortear a vida de pessoas aqui. Que não seja mais um culto, mais uma noite, mais uma palavra, mas que essa palavra possa renovar a nossa fé, renovar a nossa força, renovar, ó Deus, o teu propósito na nossa vida. Queremos declarar, Pai, que longa será a nossa jornada. Ó Pai, que as pessoas que entraram aqui nessa noite não saiam da maneira que entraram, mas tenham a sua fé renovada para seguir em frente, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido, eu usei como base, vou usar outros textos aqui ao longo da palavra, mas eu tenho visto ao final desse ano, quanta gente desanimando, né? Quanta gente parando no meio da sua jornada. Eu tenho pedido a Deus uma palavra para a igreja, talvez não seja para todos aqui, mas para alguém aqui, essa palavra será uma resposta para a sua alma, uma resposta às suas orações, sabe? É uma declaração de fé, aquilo que Elias recebeu de Deus, a palavra aqui. O anjo fala para ele: Elias, levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Você pode falar para alguém: a sua viagem será muito longa. O tema dessa palavra é: você não vai parar agora. Eu tenho de Deus uma palavra para você nessa noite, quero declarar sobre a sua vida. Não sei o que está acontecendo com você, qual é o momento da sua vida nesse ano, mas quero declarar que você não vai parar agora. Você só não vai parar, você não pode parar. Ainda tem uma longa jornada de Deus para você. Levanta, Elias, longa será a tua caminhada, longa será a sua jornada. Deus tem algo muito maior e muito mais longo para você. Sabe que eu tenho percebido que as pessoas, elas são tentadas a jogar o jogo do curto prazo. A gente é tentado toda hora a jogar o jogo do agora, a olhar para os 2 pedaços de torta na geladeira e comer na hora. Aí no dia seguinte a gente acorda e se arrepende daquilo que a gente comeu no dia anterior. E é o cigarro, é a bebida, as escolhas erradas. A gente só pensa no agora, a jogada do curto prazo. Mas com Deus, você vê que na Bíblia a jogada de Deus é uma jogada de longo prazo. Deus está mais preocupado com o seu futuro do que impedir você de sofrer alguma coisa agora. A jogada com Deus é uma jogada de longo prazo. Então tudo aquilo que vai te fazer bem agora, mas vai te prejudicar no futuro, elimina da sua vida. Tudo aquilo, vou repetir, que faz bem para você agora,
mas que vai prejudicar a sua vida no futuro, elimina da sua vida. Isso já é um prenúncio para aquilo que você precisa viver em 2026. Quem sabe esse ano não terminou como você gostaria que ele terminasse, exatamente porque você jogou o jogo do curto prazo. Você foi pensando só no dia, só na semana. Você se esqueceu que existe um futuro aguardando por você, e que o futuro é o resultado de todas as decisões que eu tomo no meu presente. A gente não considera o efeito, o empilhamento de decisões que eu tomo todo dia. A gente acha que, não, vou tomar decisão agora, aí tá bom, só hoje vai ser afetado por essa decisão. Não, tudo que eu decido agora afeta toda a minha vida no futuro. Tudo vai ser afetado pelas decisões que eu tomo agora. Elias aqui no texto é o grande profeta, é o homem que ora e fogo desce do céu. É o homem que matou os profetas, homem cheio da presença de Deus. E onde está Elias agora? Elias está com medo, fugindo da palavra de Jezabel. Ela fala no texto anterior, avisa lá para o profeta que amanhã ele vai estar do mesmo jeito que ele fez com os profetas, ou seja, vai morrer. Ela envia para Elias uma ameaça de morte, e essa ameaça não é bem filtrada e bem recebida nos ouvidos de Elias. Aquela palavra entra no coração de Elias, e a Bíblia diz que ele teve medo. No início do texto que lemos está dizendo lá, e Elias teve medo e fugiu. Um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que orou e o céu e o fogo desceu. Se Elias teve medo e foi afetado por uma palavra negativa, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para estar totalmente blindado a uma palavra negativa? Quantas palavras desse ano você ouviu? Final do ano chegando, quem sabe você ouviu dizer que já era para você, que o ano foi horrível, você está frustrado por alguma coisa, as coisas não deram certo para você, sei lá, palavra de morte, alguma ameaça, que os inimigos levantaram a voz contra a tua vida, e o medo, em primeiro lugar aqui, é o que fez Elias parar e fugir. O medo é uma das armas principais que o diabo usa para parar a sua fé. Tanto é que na Bíblia inteira você vai ver Josué, por exemplo, quando assume o lugar de Moisés, liderando milhões de pessoas no deserto, ele fala: Senhor, quem sou eu? E Deus fala: Josué, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, Josué. Então somente se esforça, eu serei com você como fui com Moisés. Porque o medo tomou conta do coração daquele homem. Se você olhar na palavra, muitos homens e mulheres de Deus tiveram medo, e o medo nos faz parar. Quando Pedro estava andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele teve medo, olhou para as ondas, começou a afundar, e o Senhor pega ele pela mão e fala: Pedro, calma, homens de pequena fé, por que duvidaste? O medo está ligado à incredulidade, o medo de não dar certo, o medo de dar errado, o medo do que vão falar, o medo de, sei lá, o que pode acontecer comigo. E aí as pessoas começam a criar filmes de terror na sua própria mente. Você sabe que a mente humana é a maior roteirista de novela dramática que existe, é a sua mente. Você não precisa fazer nada, naturalmente, a sua mente já cria filmes de terror. Você recebe uma má notícia. Lembra na pandemia, o Covid chegou, você já imaginou o seu caixão entrando no buraco? Fala a verdade. Você já imaginou você com falta de ar? Você já programou sua morte? Você já imaginou que você não ia passar daquele ano? Você já imaginou que ia dar errado alguma coisa na sua vida? Quando você deu um passo para fora do barco, você pisou na água, a voz já veio para você, o diabo já soprou no teu ouvido: não vai, já quebrou a cara essa vez, vai quebrar de novo, vai quebrar, vai dar errado, vai frustrar o casamento, já era para você. E aí o medo vai tomando conta do nosso coração, o medo vai aprisionando você, como aprisionou Elias. Agora está num quadro de depressão. Então é que Elias, ele é tratado por Deus dessa forma. O anjo leva para ele um pão, água, alimenta ele, deixa ele dormir mais um pouco. Eu não vou falar sobre isso, inclusive o pastor pregou sobre isso profundamente nas Lavec, veja lá a mensagem. Mas o fato é que o Senhor trata da tristeza de Elias, trata dele, fala: Elias,
Vambora, meu amigo. Você não vai ficar assim para sempre, não. Come, bebe, descansa. O anjo vai lá de novo e dá uma palavra para ele: Elias, levante-se. Levanta, porque longa é a tua jornada. Eu não sei, querido, qual que é o medo que tomou conta do teu coração nesse final de ano, se acabou o dinheiro, se você perdeu a perspectiva, o ânimo, a alegria, mas eu tenho de Deus uma palavra para alguém aqui: ei, come, bebe, levanta-te nessa noite, porque longa é a tua jornada. Não vai acabar desse jeito. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. A parte do Senhor vai ser feita. Se você tem um chamado de Deus, se Deus tem um propósito na sua vida, o que Ele começou, Ele vai terminar. Pode não ter dinheiro, não ter recurso, o cenário não ser favorável, as coisas parecerem que não vai dar certo, mas se você tem de Deus uma palavra, levanta-te, levanta-te nessa noite, come, bebe, reforça a tua energia, para você entrar nesse ano de 2026 não desanimado, não com a cabeça baixa, não desanimado, frustrado pelo 2025 que passou, mas animado pelo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Isso é só um período, é só uma etapa. Não baixa a tua cabeça, longa é a tua jornada, Elias. A Bíblia diz que então Deus alimenta Elias, e com aquela comida Elias anda 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites caminhando. Não foi só por um pedaço de pão ou por uma água. Era mais ou menos do lugar onde Elias estava até o Horebe, até lá onde é o Monte Sinai, 250 quilômetros caminhando. O percurso que levaria mais ou menos 15 dias, Elias levou 40. 40 na Bíblia é um número completo. 40 é um número inteiro. Ou seja, existe uma conotação espiritual aqui. Deus não estava preocupado. Essa caminhada de Elias não é só uma caminhada, um exercício físico. E não foi só apenas um pedaço de pão que levou Elias até o Horebe. Mas o que Deus está dizendo aqui, Elias passou por um processo de tratamento espiritual. Elias foi tratado por Deus nessa travessia. Deus, Ele está muito mais preocupado em quem você tem se tornado ao longo dessa caminhada, do que propriamente na velocidade que você tem caminhado. Vamos ler esse texto aqui, quando eu falar já, 1, 2, 3 e já vai. Deus está mais interessado em quem eu me torno durante o caminho, do que na velocidade que eu vou chegar. O meu foco não precisa ser o processo, precisa ser o processo e não a velocidade. Tanta gente agoniada, comparando a sua vida com a de alguém, sabe, eu querendo fazer tudo com pressa, achando que já era para acontecer tal coisa. Pastor, mas esse ano era para eu estar em tal lugar, esse ano já era para eu ter conquistado tal coisa, já era para eu estar de tal jeito. Querido, não foca no destino final, foque no processo. Deus está tratando você, Deus está mudando quem você é. Será que você pode perceber e refletir sobre isso? O ano passou, você pode não ter trocado de carro, mas teu casamento melhorou. Você pode não ter mudado a tua casa, chegou no lugar que você queria, mas alguma coisa já melhorou na sua vida. Tem alguém para celebrar a Deus por isso aqui? Sabe, a reconhecer que o favor de Deus já te alcançou. E se você não chegou no lugar ainda, é porque você ainda está no tratamento que Deus tem para você. José não saiu da cova e foi para o palácio. José não estava preparado para chegar no destino que Deus havia programado para ele. Para ele chegar lá, ele precisou passar por um processo de mudança. E Deus foi moldando ele ao longo da caminhada. Então, não foca no destino. Mais importante do que a chegada é a minha caminhada. Eu não preciso chegar rápido a lugar nenhum. Eu só não posso parar. Fala para alguém, não para. Fala para alguém, não precisa correr, só não para, continua, continua, continua na jornada que Deus tem para você. É só não parar, é só continuar, na tua velocidade, no teu ritmo, é só não parar. Lembra, a jogada com Deus é uma jogada de longo prazo. E tem gente, vambora, tô fiel com Deus, vambora, tô cheio de gás.
Aí quando vira na esquina, no primeiro buraco, ele desanima. Falou demais, cheio de alegria, quer fazer muito, mas não deixou Deus tratar durante o processo. Não viveu a mudança que Deus tinha. Então com Deus é 42 quilômetros de maratona. Não adianta sair correndo no começo, querido. Se você vai se dar mal durante o processo, vai cansar. Existem pontos de resistência ao longo da caminhada. Quem corre sabe disso. Chega no quilômetro 7. O cara corre 42 quilômetros, mas no quilômetro 7 existe algum ponto de resistência. Um negócio assim, né? O outro é... Aí depois 20, aí 32. Cada lugar parece que não vai dar. Tem gente que para. Se você romper esse ponto de resistência, você vai até o final com tranquilidade. Só que você está tão desesperado, tão afoito para querer fazer as coisas, você colocou sua visão no lugar errado. Pedro olhou para a onda, tinha que olhar para Jesus. Olha para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A palavra já diz isso: eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu quero celebrar o Senhor por aquilo que Deus fez nesse ano. Eu estou vivo, eu estou na igreja hoje, eu estou cheio da glória de Deus. Eu posso não ter chegado talvez aonde eu imaginei que eu fosse chegar, mas Deus tem me conduzido até aqui. Eu só não vou parar, eu vou continuar. É no meu ritmo, mas eu vou continuar na jornada espiritual que Deus tem para mim. Vou ler a palavra, vou orar, vou participar, vou servir na igreja, e eu vou melhorando de glória em glória, de fé em fé. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Até Jesus passou por um processo. A Bíblia diz que ele crescia e se desenvolvia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Sabe, então não aborta o que Deus tem para você. Vai no teu ritmo, deixa Deus tratar com você. Longa é a tua jornada, Elias. A Bíblia diz que o alimento que Deus deu a Elias deu forças a ele para caminhar 40 dias. Eu quero liberar sobre alguém essa palavra aqui. Levanta a sua mão, quero liberar isso aqui. Eu falei de manhã aqui, eu creio nisso aqui. Não é o café da tarde que vai te dar energia. Não é só um pãozinho francês. Não é lá o teu lanche, não é o ovo, não é o janta. Meu irmão, o que vai te dar energia para você caminhar 40 dias é o pão espiritual. Eu quero liberar sobre Deus, vai te dar energia. Deus vai renovar a tua fé nessa noite para você caminhar por 40 dias. Ou seja, você vai virar o ano cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Tem alguém para crer nessa palavra? Aleluia! Eu creio. Será o melhor ano da sua vida. Não está na hora de você desanimar, está na hora de você acelerar, animar o teu coração, você entrar o ano cheio da presença de Deus. 40 dias, um tempo completo. Você vai renovar a sua fé nessa noite. Você vai caminhar 40 dias no seu casamento, caminhar na sua empresa, caminhar no seu trabalho, nas suas ideias, no seu chamado. Você não vai desistir. Rompe com a dificuldade, enfrenta a crise. Ninguém acredita você. Ninguém confia, pastor, confia você. Ninguém pode você. Vai você, na fé que Deus tem dado a você. Ele está tão triste aqui, tão desanimado, tão amargurado, sentindo injustiçado, pediu a morte. Falou: Senhor, me mata. Deus fala: como é que é, Elias? Você está doido? Você está... que é isso, Elias? Você não tem ideia. Longa é a tua caminhada. Elias vai para uma caverna depois dos 40 dias. Aí de novo o Senhor vai lá: ô Elias, o que você está fazendo aqui, irmão? Você não entendeu ainda, Elias? Sai daí, Elias. Vamos embora. Irmão, desanima não. Levanta a cabeça. Tem mais gente para te desanimar do que para te animar. Você tem que ser a maior fonte de motivação da tua vida. Outro texto bíblico que é interessante é o texto de Neemias. Neemias 4, a Bíblia fala que quando Neemias ele vai para Jerusalém reconstruir as muralhas da sua cidade, ele encontra opositores. A Bíblia chama de Sanbalat e Tobias, 2 homens
que quando Neemias começa a reconstruir os muros, ele fala: ô, tá fazendo o que aí, rapaz? Esse muro não dá para nada. Ele fala assim, ó, que esse homem se enfureceu e zombou dos judeus. Aí veio Tobias, o amonita. O que vocês acham que estão fazendo? Até uma raposa pode derrubar esses muros, somente ficando em pé sobre eles. Diz assim: então eu fiz essa oração, disse Neemias: ouça nosso Deus, essas pessoas nos humilham e nos insultam. Faça com que os seus insultos se voltem contra eles e castigue-os como se castigam os que são levados prisioneiros para longe das suas terras. Sabe, outra coisa que paralisa a gente, que tira a nossa força, sabe, são os nossos inimigos. Os inimigos vão querer que você pare. A Bíblia dá nome para eles. Sanbalat e Tobias se levantaram para impedir o crescimento e desenvolvimento daquele muro. Se quiseram impedir eles, imagina você, irmão. A notícia é essa, eu não vim aqui para passar pano, para esconder nada. Quando você se levantar para mudar, quando você se levantar para reagir, vai ter gente que vai levantar para criticar você. Vão falar contra você, vão zombar de você. Vão dizer que você não pode, que você é fraco, que você é feio, que você é pobre, que você não tem dinheiro, que não tem condição, que não vai dar jeito, que já era. Agora, qual que é a voz que você decide ouvir? Qual é a voz que você decide acreditar? Lembra em Marcos 10? Marcos 10, o cego de Jericó. Jesus está passando e aquele cego, ele ouve que Jesus está passando ali, ele começa a gritar. E a Bíblia diz que quando ele começa a gritar, muitos o repreendiam para que ele se calasse. O que é isso? A voz da multidão: aí, cala a boca aí, fecha a boca, você não vai ser nada não, você é só um cego no meio do caminho, Jesus não vai parar para te ouvir. Neemias, desce daí, esse muro vai cair, vai dar errado o teu casamento, já era para você, acabou para você, fecha a empresa, divorcia, sai da igreja, abandona a fé. O que o cego fez? Quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí alguém mandava: cala a boca, fala baixo. Até que Jesus ouve aquela voz, fala: ei, para, eu vou atender aquele pedido. Sabe, aquele homem rompe aquele ponto de resistência. Ele tenta mais um pouco, e a maioria das pessoas desiste logo no começo. Quando elas encontram a primeira resistência, porque elas acham que a vida vai ser um morango. A vida não é um morango, nem o morango do amor. A vida não é um morango, querido. A vida dá mais um abacate do que um morango. Sabe, não é fácil, você precisa enfrentar o teu desafio. Grita mais alto. Eu digo: Deus, que as vozes dos meus inimigos sejam combustível para a minha fé. Quanto mais eles falam que não dá, mais confiança eu tenho no Senhor que vai dar. Porque se a lógica humana diz que não dá, é aí que a fé vai entrar. Se não tem dinheiro, se o cenário é caótico, eu preciso do Senhor. É no teu nome que eu vou, Senhor. Olha o que Neemias faz. Que interessante a gente olhar na Bíblia qual que é o passo a passo, quais são as coisas que ele faz. A primeira coisa que Neemias faz é que ele começa a orar. Olha a frase: quando os inimigos souberem que eu não parei, vão tramar contra mim, eu estou pronto para orar e tapar as brechas. Foi o que Neemias fez. Primeira coisa, ele começa a orar. Ele disse: Deus, você está ouvindo o que eles estão falando, Senhor? Senhor, você está vendo, ouvindo a afronta que eles estão falando contra o muro? Faça voltar contra eles, Senhor, aquilo que eles falaram contra mim. Ei, meu irmão, você precisa orar. A oração resolve o que o dinheiro não faz, o que a tua força não faz, as tuas amizades não faz. A oração resolve. Só que você não ora, você não crê na oração. Se levanta na tua casa, coloca os teus inimigos na mão de Deus. Fala: Senhor, você está ouvindo a afronta contra a minha casa, você está ouvindo a afronta contra a minha família. Deus, eu sou o teu filho, nós somos o teu povo. Eu falo para Deus: Senhor, essa igreja aqui é sua, foi o Senhor que me mandou para cá.
Você está ouvindo, Senhor, a voz do fofoqueiro? Você está ouvindo aquilo que os críticos estão falando? Você está vendo o que está acontecendo, Pai? Resolve essa briga. Eu coloco na mão de Deus aquilo que eu enfrento. Coloca na mão de Deus aquilo que a sua família está passando. Fala, Senhor, eu estou aqui por tua causa. Eu sou o teu filho. A nossa casa tem te adorado. Nós temos sido fiéis ao Senhor em tudo. Temos servido ao Senhor. Deus, ouve os teus inimigos. O que Davi fez contra aquele gigante? Humanamente falando, Davi não tinha condições de derrubar aquele gigante. Condições de derrubar Golias. Davi nem chama na Bíblia Golias de gigante, porque eu preciso aprender a contar a história certa para a minha mente. Se eu começo a chamar os meus inimigos de gigantes, se eu começo a chamar as minhas lutas de maiores do que eu, elas então serão maiores do que eu. O que Davi fala? Ei, quem que é você? Você vem contra mim com lança e com escudo? Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens enfrentado. Davi está dizendo, Senhor, essa guerra é tua. Eu estou entregando para Deus essa guerra. Ele faz uma oração rápida, diga, Deus, é tua essa guerra, Senhor, me ajuda, sê comigo. Neemias começa a orar a Deus, a entregar para Deus os seus desafios, o que os inimigos estavam falando sobre a sua iniciativa. Como que você tem orado? A tua oração é aquela oração antes de dormir? Senhor, perdoa pecado, palavras e obras, mantenha uma boa noite de som. Como é que você tem orado? Qual o nível de intensidade que você tem colocado na sua oração? É igual alguém que vai para a academia e pega um pezinho de 1 quilo, bota aquela faixa, suado, 1 quilinho. Não adianta nada, você não está empenhando energia em algo que funciona. Você precisa orar com a palavra, levantar a Bíblia na sua casa como um sacerdote da sua casa e dizer, Senhor, nessa casa não. Senhor, no meu turno não, na minha família não. Expulsa lá o demônio da tua casa, repreende o devorador da tua família, usa a tua fé, coloca em prática o poder da oração. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. A segunda, você vê que Neemias, ele convoca as famílias do povo. Está no texto, depois você lê com calma na sua casa. Ele fala pela altura do versículo 6, que o povo reconstruiu o muro até a metade. E estava lá, ó, e que estávamos fechando as brechas. Então coloquei alguns por trás das partes mais baixas e ordenei que o povo se juntasse por famílias, com espadas, lanças e arcos. Eles lutaram pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares. Diz aqui, ó, e não tenham medo dos nossos inimigos. A palavra que Neemias liberou sobre aquelas famílias. Então, Neemias, ele dá ordem para eles orarem e taparem as brechas. Antigamente não tinha pedra bonita igual a gente tem certinha. Eles construíam e ficavam uns buracos que iam ser tapados depois. Os inimigos olhavam por aquele buraco. Podia tirar flecha pelo buraco. Ou seja, brecha, quando fala, ih, irmão, não dá brecha não, hein? O que é a brecha? Uma linguagem bíblica antiga. Uma linguagem bíblica dos tempos antigos é, se houvesse uma brecha no muro de defesa naquele tempo, era onde o inimigo ia penetrar com a sua lança. Então, irmão, se você quer lutar contra os teus inimigos, contra a afronta, você precisa aprender a tapar a brecha. E eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando nesse tempo tapadores de brecha, amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Deus chamou você, irmão, para tapar a brecha. O que é brecha? É uma vulnerabilidade que você deixa na sua casa. Há um comportamento errado. É um vídeo que você está vendo. Eu até mandei para a pastora Lisete esses dias. Na Austrália, é o primeiro país do mundo que proibiu rede social para quem tem menos de 16 anos de idade. Proibiu. Muitos fizeram uma declaração, uma postagem, dando tchau. Não adianta marcar que tem 18 anos, tem que fazer Face ID, várias coisas. Não pode mais, acabou. Porque eles perceberam o dano social, moral, espiritual, social, que a rede social causa em meninos com menos de 16 anos de idade. Acabou, não tem mais. Aí eu aconselho você que é pai e mãe, irmão, baixa. É o Family Link. É um link do Google para você baixar um controle parental do teu telefone. Do seu telefone, você desliga o telefone do seu filho, você vê o que ele vê, você sabe o que ele viu, você mexe em tudo. Ah, mas eu confio no meu filho. Não confia. Ele engana você. Ele te engana e você não vê. Você pensa
Você pensa, dá uma incerta. Chega na hora que tu é para chegar. Chega mais cedo. Sai mais tarde. Entendeu? Coloca lá no teu telefone. Pra você tirar a prova real. Você confia? Então testa a confiança. Confiança, até em pessoas tem que ser testada. Em casa também. Testa lá. Não confia não, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha. Ele precisa só de uma brecha. Se ele vê uma brecha, ele vai colocar a pata dele naquela brecha. Se ele colocar a pata, passa todo o resto. Tudo que é porcaria entrando na tua casa. Você está orando aqui, clamando a Deus por uma salvação, e o teu filho está lá no quarto vendo porcaria no telefone. Você está orando a Deus aqui, consagrando a tua casa, dizimando, fazendo o que é certo, servindo a Deus, e teu filho está lá no outro lugar, fazendo aquilo que não presta. Então você precisa tapar a brecha, remover da tua casa os ídolos, derrubar aquilo que tira o lugar de Deus, levantar a sua voz na sua casa e repreender a afronta do inimigo contra a sua família. Esse é o seu papel, como líderes da sua casa. Você foi chamado por Deus para isso, para essa missão. Sabe, a voz do seu desígnio precisa ser mais forte que a voz da multidão. O que você ama fazer? Qual que é o seu chamado em Deus? Você tem um desígnio, você se sente chamado por Deus para algo, essa voz precisa ser mais forte que a voz da multidão. O cego sabia que ele não, primeiro que ele não enxergava, ele era cego. Olha que coisa terrível. Então, o instrumento que ele tinha era a sua voz. Ele já não enxergava. Agora, além de não enxergar, a multidão queria tapar a voz, queriam calar ele. Irmão, o inimigo não cansa, ele não tem pena, ele não amolece. Ele quer acabar, ele diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Ele vai tirar todas as tuas possibilidades. Então você não pode ser frouxo. Então não fica contando história triste para você. Eu acho que Elias contou uma história triste para ele. Sabe, e uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa, que a mente humana precisa, é de histórias. O que é o ser humano se não as suas histórias? Tanto é que tem vezes que você conta uma história, e quando você conta essa história perto de outra pessoa que viveu essa história, que ela fala, ih, não foi assim não. Não é? Ou a história da sua mãe. Não, meu filho, não foi nada disso. Você fica com a cara desse tamanho. Por quê? Porque você acreditou em uma história que não aconteceu. Você fantasiou um fato para esse fato sustentar um comportamento que você tem. Ah, eu sou assim porque lá no passado aconteceu tal coisa comigo. Eu fui abandonado, eu fui abusado, eu fui esquecido, eu era pobre, eu era isso, aquilo, outro. Você não era nem tão pobre assim. Não foi uma coisa tão terrível assim, mas você tornou aquilo um monstro. Você criou uma história de terror em cima daquilo que aconteceu, e isso parou você. Essa voz é a voz que cala a tua vida. Você precisa visitar a tua história e entender, e recontar histórias para você, e recontar algumas situações para você, e dizer, peraí, aconteceu isso, mas o Senhor foi maior na minha vida. Aconteceu tal coisa assim, mas eu estou vivo, eu estou viva, eu estou forte, eu casei, eu prosperei, eu estou trabalhando, glória a Deus, o Senhor foi comigo. Declara sobre a tua história, declara sobre a tua vida. Lembra em Números 3, eu estou enganado, os 12 espias foram na terra, 10 voltaram, dizendo, Moisés, já era. A terra tem gigante, nós somos gafanhotos aos nossos olhos, e nós somos gafanhotos aos olhos deles. Eles decidiram contar a história, essa história para eles. Na cabeça deles já era gafanhoto. Josué e Caleb, o que eles contam é o mesmo cenário, outra história. Não, peraí, não é assim não. O Senhor já nos deu essa terra por herança. Subamos, possuamos a terra que o Senhor nos deu por herança. A Bíblia diz que o coração do povo se derrete. Por quê? Porque história ruim conecta. História de desgraça pega. História de elevador. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá sol, tá chuva, é ruim. O Lula, o Bolsonaro, e o governo, a política, o dinheiro, e o dólar, e não sei o quê. Só coisas que você não controla. Você vai desanimando, vai perdendo a sua fé. Porque negativismo pega, e pega rápido. O coração, milhões de pessoas começaram a chorar, desanimar, porque contaram para elas uma história ruim.
Vem Josué e Caleb, não, o Senhor é com a gente, vamos embora, a terra é nossa. O Senhor nos deu essa terra, irmão. Qual é a história que você decidiu contar sobre a sua vida, pelo amor de Deus? A tua história é essa: eu posso ter sido muita coisa, mas Deus já apagou o meu passado, e agora eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. O passado já era, deixa o passado no passado, levante-se, encare a sua vida, com fé, com ousadia. O que passou, passou. Conta novas histórias para você, enfrenta os teus inimigos, responde os teus inimigos, os insultos que os inimigos têm sobre você. Eu lembro uma história da minha própria casa. Tinha um parente nosso, nós tínhamos uma situação financeira, não era confortável, porque, enfim, escola, muita coisa, de vez em quando chegava no final do mês, dia 20, eu acredito que era isso, né? Já não tinha mais o que fazer para o resto do mês, então você ficava vivendo bem no limite ali. E essa pessoa levava às vezes para minha mãe, enviava por mim, leva lá para sua mãe. Havia fazer um saco com um legume velho, com coisa meio estragada. Eu era moleque, eu não sabia discernir. Depois que eu fui percebendo, aí minha mãe pegava aquilo. Aquilo era uma atitude de afronta, de vergonha para minha mãe, de alguém que era parente nosso. Eu nunca vi minha mãe, sabe, devolver as lanças que lançaram contra ela. Nunca devolva para pessoas as coisas que lançarem contra você. A Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o diabo. É no mundo espiritual que a gente guerreia a nossa guerra. Nós não somos como as pessoas dessa terra. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos hipócritas e fariseus, nós somos como eles. Sabe, a tua reação precisa ser a reação de um homem e de uma mulher de Deus. O que minha mãe ia fazer? Minha mãe ia orar. Lá para aquilo lá e falar: Senhor, você está vendo a afronta dos inimigos? Você está vendo aquilo que está acontecendo contra mim? Senhor, honra a nossa casa, honra a nossa família. Minha mãe respondia aquela afronta na oração, liberando uma palavra sobre aquela situação. E aí, quanta gente perde a oportunidade de colocar Deus na briga, dizer: Senhor, por um caminho vêm os inimigos, por 7 eles voltam, como Ezequias. Ouve, Senhor, as palavras de afronta, ouve aquilo que o inimigo tem falado contra mim, levanta-te sobre eles. E eu vi, depois de muitos anos, a minha mãe e meu pai tendo o privilégio de sustentar essa pessoa que um dia mandou legume velho lá para casa. Sabe o que é isso? Deus honra a sua fé, Deus honra o seu posicionamento. A sua vida não se resume a um momento, a sua vida não se resume a uma situação, a um ponto. Não torne a sua vida inteira apenas uma história. Minha mãe poderia ter ficado desesperada, eu não falo isso com orgulho, porque eu passei por muitas dificuldades com a minha família também. Mas o Senhor não está preocupado no teu conforto momentâneo. Deus está vendo longo prazo. Você está passando dificuldade? Está. Mas Deus está treinando você. Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está aperfeiçoando o seu caráter. Deus está te melhorando para você chegar no destino que Ele tem. Então, irmão, não pare, não desista, continue, encha o seu coração de fé. Cumpra a jornada que Deus começou na sua vida. Você não pode parar. Fala para alguém: você não pode parar. Fala para alguém: não para, não. Continua. Em último lugar, para a gente orar, eu falei do medo, eu falei das afrontas do inimigo. E outra coisa que influencia a gente a parar são as nossas frustrações. Geralmente, quando a gente é frustrado em alguma coisa, o primeiro impacto que você recebe é: eu vou parar. Eu já quis parar. Eu já cheguei na porta, muitos anos atrás, da igreja, vou falar com o pastor, acabou, chega, não aguento mais, é muita pressão, não nasci para isso, vou voltar para a engenharia, voltar para o meu trabalho, não dá. E aí, quando eu cheguei, um amigo me encontrou: está fazendo o que aqui? Eu contei, ele falou: não, cara, você está maluco, você tem chamado, Deus tem obra na tua vida, continua. Eu desisti, caí em si. Mas assim como Elias, nós também temos os nossos momentos de tristeza, de frustração. Isso é normal.
Você planejou uma coisa na sua mente e não aconteceu. Você se programou para uma coisa que não deu certo. Quem sabe você está chegando nesse final de ano e o seu ano não foi como você gostaria que ele fosse. Em alguma área da sua vida você viveu frustração. E nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Talvez, não sei, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Mas se a minha mãe fez isso comigo, se não intencionalmente, fez porque nós vivemos muito isso. A começar dos brinquedos que eu tinha que dar para os meus amigos, porque chegava alguém na turminha, minha mãe era professora da EBD, e aí ela trazia um pessoal que morava na comunidade, vinha sempre mais um, era contado o brinquedo do dia das crianças. Minha mãe tirava de quem? De mim. Samuel, me dá aqui o brinquedo. Dá para o amiguinho que chegou. Não, mãe, não. Me dá. Tá bom, toma. Eu vou te dar outro, não dá nada. Eu aprendi desde pequeno a dividir as minhas coisas. Então, eu ensino para os meus filhos, desde pequeno, a frustração. Porque o bom profissional, sabe, sucesso na vida não é saber lidar com o dia bom. Não é saber lidar com o ganho. Não é saber lidar com o sim de Deus. Não é saber lidar quando as coisas estão boas. Um ser humano maduro é aquele que sabe lidar com o dia mal. Aquele que sabe lidar com o não. Que sabe lidar com a escassez, com a frustração. Não é o grande campeão, não é aquele que sabe bater, mas é aquele que sabe apanhar. E a pergunta é, o quanto você consegue apanhar da vida, sem abrir mão do seu chamado? O quanto você consegue apanhar das situações, sem abandonar o Senhor? O quanto você consegue apanhar da vida, sem colocar a culpa em Deus? Ai, Deus esqueceu de mim, a culpa é de Deus. A culpa é do Senhor. E você nunca se autorresponsabiliza pelo que aconteceu na sua vida. O quanto você consegue apanhar? E às vezes eu posso dizer, não vai, não. É não, por que não? É não, por que não? Que você se aprender essa, é não. Não chora. Minha mãe dizia, engula o choro. Entupa. Minha mãe dizia, entupa. Minha mãe dizia, entupa. Engula. Aprende a ouvir o não. Depois eu fui para outra escola, um pouco mais séria do que minha mãe. Querido e amado pastor Silas de Malafaia. Como eu apanhei. E como eu apanho até hoje. Hoje muito menos, mas ainda apanho às vezes. Não foi fácil. Mas é isso que nos torna alguém maduro. É saber ouvir. E dizer, puxa vida, eu realmente errei nisso aqui. Precisa aprender a lidar com a frustração. É o tempo de recuperação. Tem cara que leva um soco, pá, aí ele cai e fica lá, estatelado. Um mês depois que ele volta, meu irmão, apanha, tonteia e levanta rápido, porque tem uma jornada pela frente. Eu vou desistir de tudo. Eu vou abrir mão, igual o pessoal que fala, não, eu vou jogar tudo pro alto. A mulher falou, vai jogar pro alto o quê? Você não tem nada. Como eu falei com a Vanessa, amor, vamos largar tudo. E vamos largar tudo aqui e para outro lugar. Aí eu brincando com ela, eu falei, amor, larga tudo o quê? Larga tudo o quê? Não tem nada. É o meme que eu vi na internet. Larga tudo o quê? Joga, não, vou jogar pro alto, desistir da vida, já era pra mim. Oxe, calma, não fica fazendo ceninha não. Para de fazer, de mimimi, para com isso. Que amanhã você vai continuar com fome. Vai largar o emprego? Vai sair do trabalho? Vai largar a igreja? Vai largar o casamento? Vai abandonar o teu propósito? Vai abandonar o que você tem? Calma! Não toma atitude por emoção, não. Aprende a lidar com as tuas frustrações. Lá em Lucas 5, Pedro está lá lavando a rede. O que é isso? Frustrado. No texto você percebe isso. Já tinha tentado pescar a noite toda e não pescou nem um peixe. Ele se programou, abriu a empresa, chamou os amigos, colocou a rede, animado, motivado. Só que naquele dia, Deus havia enviado um comando para o peixe. Peixe, o líder, o pastor dos peixes aí, vem cá. Hoje não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Ninguém vai entrar na rede hoje. Está proibido. Sim, senhor. Sim, senhor. Falou o peixe, galera, ninguém vai entrar hoje. Cardume, todo mundo dormindo. Pedro tentou e nada ele pescou. Sabe, às vezes Deus programa algumas frustrações para a gente saber que nem sempre as coisas vão dar certo. Sabe por quê? Se tudo sempre desse certo, a gente ia pensar que a gente não precisa de Deus. Se tudo desse sempre certo, é na minha força, é no meu dinheiro, nas minhas condições. Então, mas muitas vezes Deus permite algumas frustrações entrarem na nossa vida para ensinar a gente.
ou para o Senhor nos encontrar nesse momento de vulnerabilidade. O ser humano precisa muitas vezes estar vulnerável. Tem gente que é tão fechada, é uma ostra, tão bloqueada, tão traumatizada pela vida, ela não consegue abrir os braços para abraçar alguém, já viu? Ela não consegue olhar nos seus olhos e apertar sua mão, em sorrir, está fechada, reativa, acha que todo mundo é ruim, acha que tudo vai dar errado. E às vezes Deus precisa dar uma cutucada em você, para mostrar para você que você sim precisa dele. E são essas frustrações que tornam a gente vulnerável. Jesus então fala: ô irmão, o que aconteceu isso? Não, a gente pescou a noite toda. Não, volta lá, volta, lança a rede de novo no mar. Pedro vai explicar para ele, não é? Senhor, nós pescamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo e não deu certo. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede no mar. A Bíblia diz que ele lança a rede. A Bíblia diz que ele pesca tanto peixe, que o barco ia quebrar, se não chama outros barcos para compartilhar aquilo que ele recebeu. Olha que coisa forte. A hora era errada, já era de dia, não tem peixe de dia. O tempo errado, o lugar errado, o jeito errado, mas deu certo. Sabe o que eu aprendo, querido? Que na sua vida, talvez tudo tenha sido programado para dar errado. As coisas parecem que foram feitas e construídas para dar errado, na tua família, na tua casa, para dar errado. Mas pode parecer que dá errado, mas quando Jesus chega, o que era para dar errado, vai dar certo. Para provar para você que não é pela técnica, não é pela força, não é pela inteligência, não é pela sabedoria, não é pela hora certa, é pela obediência à palavra de Deus. Se submeta à palavra, e aquilo que era para dar errado, vai passar a dar certo. Que aquilo que na lógica dos homens não era para funcionar, quando você obedecer ao Senhor. Lembra, quando você fazer o que você nunca fez, você vai receber aquilo que você nunca recebeu. Se submeta ao processo, se submeta ao que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta se fazer de coitado ou mimimi. Se submeta à palavra. Se submeta a aprender com o Senhor, a crer na palavra. Então o Senhor entra no momento de maior frustração na vida de Pedro. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, hoje, vivendo alguma frustração no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal. O diagnóstico do seu ano é esse: pastor, deu tudo errado, as coisas não deram certo como eu imaginei. Ei, o ano não acabou ainda. Segundo, essa história que você está contando para você, de fracasso, talvez seja pela perspectiva errada. Não deu certo? Como assim? Você está aqui na casa de Deus hoje? Olha para o lado aí, quanta gente bonita aí. Estão vivos. Podia ter pego uma bactéria. Quanta gente não está virando ano? Não tem mais chance. Quanta gente já não está mais aqui? Quanta gente escolheu não continuar? Irmão, você está no melhor lugar do mundo. Como é que não deu certo? O seu ano deu certo sim. Você engordou? Você comeu pra caramba? Você está feliz da vida? O Senhor está contigo? Tem problema? Tem dia que não pesca peixe? Tem dia que vai mal? Tem. Mas Deus está com você na caminhada, na tua jornada. Então levanta a mão para celebrar o Senhor. Tem alguém aqui que tem motivos para celebrar o Senhor? Dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque o meu ano foi uma bênção. Eu quero te agradecer, porque mesmo quando deu errado, o Senhor me fez ver que deu certo. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pelos problemas, pelas lutas, pelo deserto, porque o Senhor tem me ensinado. Eu te agradeço, Pai, por cada desafio, porque eu tenho aprendido a ser melhor. Tenho aprendido a valorizar o dia mau, porque é no dia mau que eu experimento a tua poderosa mão. É no dia que eu não pesco nada que eu experimento o milagre da multiplicação. É no dia que a minha força já acaba, é que eu conto com a força do Senhor. É no dia que eu não tenho mais condição de nada, que o Senhor age por mim. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te adoramos nessa noite.
Fica de pé no seu lugar, querido. Vamos adorar o Senhor. Ele reina, o Senhor está vivo. Oh Deus, manifesta-se, Senhor, nas nossas frustrações, nas nossas agruras, nas nossas dores. Manifesta, Senhor, a sua glória. Nós estamos vulneráveis nessa noite. Talvez o coração de alguém esteja frustrado, esteja doendo. Deus está com você. O Senhor está te ensinando a aprender. O Senhor está te ensinando a ouvir. Ele está te ensinando a confiar nele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Se não fosse aquela peste frustrante, Jesus talvez não tinha chamado Pedro para o ministério dele. Sabe qual é o problema? Você só pode ver a fotografia de hoje. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Sabe o que mais? O diabo é especialista em jogar o teu passado na sua cara. O diabo ele é especialista em trazer o teu passado para o agora e dizer que você não pode, você é isso, você é aquilo. Sabe por quê? Porque a única coisa que o diabo conhece é o teu passado. É por isso que ele só pode falar do que já aconteceu. Jesus não. Em momento nenhum você vai ver o Senhor falar do passado de alguém que para Deus o teu passado já não existe mais. Deus sempre vai falar do teu futuro. Diz a palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que assim desejais. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Enterra o teu passado. Você pode ter sido alguém ruim no passado, escolhas erradas, frustrações, mas o Senhor te leva a olhar para o teu futuro. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para você, ó igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, o Senhor já está no meu amanhã. O Senhor já está no teu amanhã. O Senhor já está no teu amanhã. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Eu creio que o seu amanhã será maior. O seu amanhã será maior. Oh, oh Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Queremos crer na sua palavra. Queremos viver o sobrenatural. Oh Jesus. Oh Pai, ministra sobre a nossa vida nessa noite. Aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Não, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Eu te adoro, Jesus. Obrigado, Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Aleluia. Nós te damos toda a glória. ao Rei, Toda a honra. mas não tenho nada além Obrigado, Senhor. de um coração cantando Aleluia. Oh Jesus.
O Senhor está aqui. Eu quero ser obediente à voz de Deus nessa noite. Eu quero fazer um convite diferente hoje aqui. Eu estou chamando você ainda, você que deseja entregar a sua vida a Cristo, mas eu quero orar por pessoas que estão aqui. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e a descrição da sua vida é essa: você está cansado, desanimado, pensando em desistir, em abrir mão de coisas da sua vida, abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez abandonar a fé, abandonar a sua história, a empresa, o chamado, o sonho. Eu quero orar por você. Vou pedir os pastores para ungir a sua vida. Se você está aqui assim, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, quero orar por você. O seu chamado não acabou, o seu sonho não acabou, Deus ainda tem mais para você. Ei, Elias, o que você está fazendo aí? Longa é a tua jornada. Sai do seu lugar, movimente-se do seu lugar, vem até o altar. Entregue a sua frustração, entregue, sabe, a sua tristeza, entregue o seu desânimo, entregue a sua desistência ao Senhor. Pastor, esse ano está sendo difícil para mim, eu tentei de todas as formas, estou chegando agora em dezembro frustrado, desanimado, triste, por algo que não aconteceu. Quero orar por você nessa noite. Derrame o seu coração na presença de Deus. Não há nenhuma vergonha por isso. Todos nós passamos por momentos assim, e é no altar que resolve. É no altar do Senhor, pode vir. Você só está imune a isso se você não for ser humano. Mas enquanto você for um ser humano, você vai estar exposto ao desânimo, à tristeza. E nós vamos orar com a palavra. A Bíblia diz que o Senhor lança fora o medo. A Bíblia diz que o Senhor converte a tristeza em alegria. Deus pode fazer isso. Abre o teu coração, entregue-se nessa noite, derrama o teu coração no altar. Qual é a sua frustração? Qual é o motivo do seu desânimo? O que você pensou em desistir? Elias, longa é a tua jornada. Vamos, eu quero orar. Sai do seu lugar, não tenha vergonha, derrame o seu coração na presença de Deus. Derrame o seu coração na presença de quem resolve. Na presença de quem resolve. Oh Deus, oh Jesus, nós queremos louvar o seu nome, Senhor. Queremos adorar a sua santidade nessa noite. O Senhor tem falado com a sua igreja. O Senhor tem motivado a nossa vida, enchido o nosso coração de fé. Aleluia. Não deixa ninguém sozinho não. Quem puder se movimentar, escolha alguém. Quem quiser sair do seu lugar, pode vir aqui. Ore com alguém, tem duas moças aqui. Nós somos irmãos em Cristo. Estamos aqui para ajudar uns aos outros na nossa caminhada. Quando um cair, o outro está ali para levantar. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Esse não é o teu fim. Sua história não vai acabar assim. Esse não é o teu final. Longa é a tua jornada. Deus, nós oramos agora com a igreja, nós oramos com a sua palavra. Nós declaramos agora em nome de Jesus, inimigo, por um caminho que você veio, por 7 você vai voltar. Nós te repreendemos agora, Satanás, espírito do medo, espírito do desânimo, espírito de morte. Nós te repreendemos agora, sai em nome de Jesus. Nós declaramos vida. Nós declaramos a alegria do Senhor, declaramos paz do Senhor, declaramos o sono do justo. O Senhor será o teu remédio. O Senhor vai renovar a sua fé, alegria para os teus ossos, paz sobre a tua casa. Eu declaro: sonhos voltem, alegria volta, ânimo volta. Oh Deus, intensifica a fé nesses corações. Aleluia.
Obrigado, Senhor. Vamos, igreja. Celebra o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Eu vi, esse não é o teu fim. Não acabou a história. Esse não é. Aleluia. Pessoas estão sendo libertas aqui nessa noite. Oh, Jesus, nós repreendemos o medo exagerado, todas as frustrações. O Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te levanta para uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Dá um abraço nessa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alguém que veio aqui na frente agora, está aqui também fazendo uma reconciliação com o Senhor, voltando para Jesus? Se tem, é só levantar a mão assim. Tem aqui? Por favor, pode ficar aqui, por favor. Deus te abençoe. Melanie, pergunta aí se alguém está voltando para Jesus aí. Vanilda, por favor. Eu quero aproveitar. Se tem alguém aqui nessa noite, quero orar. Faltam 3 minutinhos. Hoje foi um pouquinho diferente, mas eu quero fazer um convite a você. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está afastado do Senhor. Você se distanciou do que Deus tem para você. Você estava numa caminhada, você estava num trilho, num caminho, e as questões da vida tiraram você do caminho, desviaram o teu foco. E hoje você quer voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Se você quer voltar para Jesus, reconciliar o seu coração com o Senhor, que é o verdadeiro amor da nossa vida, levanta sua mão e fala assim: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar. Deus te abençoe. Você pode acompanhá-la até aqui, por favor? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Não há nenhuma vergonha nisso aqui. Todo mundo aqui um dia já entregou a sua vida a Cristo. Pelo contrário, lembra, o medo vai tentar te parar. Hoje, na verdade, é uma noite de celebração. Ela diz que aquele que estava perdido foi achado. Aqui você tem perdão, reconciliação, restauração da sua vida espiritual. Você não vai no jogo de futebol, no bar da esquina, no clube, e fala: alguém aqui pode me dar um pouquinho de perdão? Não, o perdão você encontra no altar do Senhor. A Bíblia diz que Deus é aquele que perdoa. Deus é aquele que restaura a fé. Alguém aqui está afastado, alguém aqui nunca entregou sua vida a Jesus, e hoje você quer tomar uma decisão tão importante de se entregar para Deus. O que é isso, pastor? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. A gente não chama você para expor você, é apenas para cumprir a palavra. Se você quer essa noite fazer uma aliança com Deus, levanta sua mão assim. Eu quero orar por você. Você nunca fez isso. Eu nunca vim na igreja, fui convidado por alguém, mas hoje eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero entregar o meu caminho para o Senhor. Eu quero entregar a minha família para o Senhor. Se você quer, eu quero orar por você. Deixa eu orar por você. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus guardar a tua casa. Toda palavra de maldição não prevalece contra aquele que tem o Senhor como Deus na sua casa. Você quer? Se você quer, sai do seu lugar, vem até aqui. Você trouxe alguém hoje? Pergunta para ele, dá um abraço dele. Vamos lá comigo. Deixa Deus usar você. Vamos. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam voltar para sua casa carregando Jesus no seu coração. E não há outra forma de fazer isso. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está longe do Senhor, se você nunca fez isso, deixa eu orar por você.
Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deixa eu orar pela sua vida, agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar, mas eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui, talvez você esteja correndo risco de morte. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, eu não sei pelo que você tem passado. Talvez esse culto seja um escape para a tua vida, uma resposta à oração de uma mãe, à oração de alguém. Deus quer salvar você. Lembra, o jogo de Deus é um jogo do longo prazo. Deus quer salvar a tua vida e a tua casa. Sabe por que eu não desisti ainda? Vou contar para vocês. Sabe por que eu não desisti? Porque eu tenho 2 crianças que olham para mim todo dia. Eu tenho 2 crianças que olham para mim e querem encontrar fé no Pai. Eu tenho uma esposa que olha para mim, Deus te abençoe, como sacerdote da casa. Se você não vai desistir por você, se você não vai entregar a sua vida só para você, faça pela tua família. Existem pessoas que estão olhando para a tua fé, olhando para a tua força, olhando para a tua decisão. Entrega a tua vida a Jesus, não temas. Deus quer cuidar de você, pela tua família, pelos teus filhos. Deixa o Senhor mudar a tua vida. Deixa Deus salvar você nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas aqui nessa noite, que estão abrindo o coração, entregando as suas vidas ao Senhor. Entra na vida delas, perdoa pecados, liberta, Pai, de vícios, liberta, Senhor, tudo aquilo que tem prendido a vida deles. Eu repreendo agora, Pai, o demônio, repreendo a ação do maligno. Eu declaro a unção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro: o Senhor te salva, restaura a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Parabéns, Paulinha. Ó, nós queremos dar para vocês um presente. É muito rapidinho, aqui no nosso auditório. É só vir aqui à minha direita. Pode seguir, por favor. Ela, Fernandinha, por favor. Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir o Senhor? Jean, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, poderosamente. Glória a Deus. Paz de Cristo, igreja, que bom, que culto abençoado, que palavra poderosa, aleluia. Não se